Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na manhã dessa quarta-feira, vamos concluir aí os nossos estudos do Caderno 4, capítulo 4 de História, o Brasil do Presente. E durante esses estudos do capítulo 4, nós vamos aí apresentar os aspectos da história contemporânea da nossa sociedade, o estudo avançado pelas décadas de 1980 e 1990, a chegada até os primeiros anos do século XXI. Na conjuntura, também vamos dar destaque aos dois fenômenos vivenciados pelo Brasil, que foi o desenvolvimento dos meios de comunicação modernos, que foi a internet e a TV, e a entrada e a saída de pessoas no nosso país. Quero que vocês analisem essa imagem, que vocês estão vendo aí na página 42 e 43, que é uma família síria refugiada na Turquia, no ano de 2014. Nós vamos ler aí esse pequeno texto e posteriormente responder esses questionamentos da página 43. A história de Laila, uma menina da Síria que fugiu para o Brasil, reflete a trajetória de muitas crianças que foram obrigadas a abandonar o lar e seus amigos, separaram-se de sua família por causa de confrontos e desrespeitos a direitos, inclusive das crianças. A maioria das mais de 68 milhões de pessoas que viveram atualmente nessa situação são crianças de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU. Por mais que vivam em situações difíceis, a resiliência dessas crianças evidenciam a necessidade de garantir-lhes direito e a possibilidade de realizar sonhos que, na vida de outras crianças, são apenas atividades do dia a dia, ter uma escola para estudar, um espaço seguro para brincar, um prato para se alimentar. Então, é um relato, né, da vida da Laila, que é uma menina síria, e ela só queria vivenciar aí coisas simples que no nosso dia a dia nós conseguimos fazer perfeitamente. Para ela isso é um obstáculo, são grandes dificuldades. Quero que vocês analisem essa história. Se necessário, faça uma nova leitura e respondam questionamentozinhos aí da página 43. Então vamos lá conhecer um pouco mais sobre o conteúdo, o Brasil do Presente, capítulo 4. Fim da ditadura e o retorno da democracia. No começo da década de 1980, o governo militar dava sinais que perdia sua força política. Um dos motivos que explicam essa situação se deve à crise econômica vivida pelo país. Um outro motivo associa à pressão da sociedade. A maior parte da população percebeu que o regime autoritário não havia resolvido o problema do nosso país. As pessoas lutavam pela liberdade e pelos direitos que haviam sido retirados durante a ditadura. E aí uma imagem foi registrada no Brasil no tempo da ditadura e várias pessoas aí se manifestaram, né, foram às ruas pedir abaixo a ditadura. Liberdade de expressão. A escolha é sua, a responsabilidade também. Então, nós fazemos as escolhas e temos que arcar com as nossas responsabilidades. As pessoas que foram expulsas do Brasil receberam autorização para voltar. Essa era a anistia política, ou seja, o perdão político. Em 1985, a ditadura chegou ao fim. Nossa sociedade hoje é a mais plural, mais diversificada. Preconceitos que antes eram tolerados pela justiça, hoje tendem a não ser mais. Um olhar voltado para os gostos musicais, para as vestimentas e para as práticas sociais revelam que vivemos com mais liberdade e com mais tolerância. Muita coisa ainda precisa mudar, nós sabemos disso, né? Só que se nós olharmos aí para o passado, nós já evoluímos bastante e precisamos continuar evoluindo bem mais. Mundo digital. Como você percebeu ao longo dos anos, o Brasil passou por grandes transformações
no que diz respeito aos meios de comunicação. Durante os séculos XIX e século XX, os principais meios de comunicação aí eram o jornal. A partir de 1930, o rádio ganhou o lugar do veículo de população mais popular do país, até conseguiu aí o presidente da época, né, o presidente da República, ele participou de um programa de rádio, tinha um horário aí específico para que ele pudesse ficar falando diretamente com a população. Na segunda metade do século XX, foi a vez da televisão ou a TV, como nós chamamos. Em 1970, os aparelhos de TV ganharam cores e qualidade de transmissão de imagem e do som que foram aí melhorados. Nos anos 90, chegou no Brasil a TV a cabo ou por assinatura, só que também veio alguns canais abertos. E esses canais abertos, eles estavam aí, como o próprio nome já diz, aberto à população. Tempos depois, outras inovações foram acontecendo, como a TV com tela plana, transmissão digital e as chamadas Smart TV, a qual temos aí acesso à internet e também a outros serviços. Coloquei aqui uma imagem para vocês estarem analisando aí como foi esse progresso ao longo dos anos, até conseguirmos aí ter as nossas TVs Smart de hoje, ultra fina, não é mesmo? E de vários tamanhos. Mundo virtual. A rede mundial de computadores, também conhecida como internet ou web, foi fundada nos Estados Unidos em 1969. No Brasil, esse meio de comunicação começou a se popularizar na década de 1990, ganhando importância social no começo do século XXI. Hoje em dia, mais de 116 milhões de brasileiros acessam o mundo virtual. E hoje, no meio dessa pandemia, ela está aí servindo para nos auxiliar bastante, não é mesmo? Mas não significa dizer que nós utilizamos a internet como deveríamos utilizar. Muitas pessoas ao longo do mundo utilizam essa internet de forma errada. Passam muito tempo na frente desses aparelhos eletrônicos e algumas pessoas até utilizam esses aparelhos no trânsito, causando aí acidentes que podem causar a sua própria morte e a morte de uma outra ou de várias pessoas. Apesar da quantidade de pessoas conectadas no Brasil, não significa dizer que esse acesso está correto. No Brasil e em outros países, a internet é utilizada de forma inadequada, sobretudo quando pensamos em regras de comportamento e respeito com outra pessoa. Para resolver esse problema, foi criado aí a netiqueta. De maneira simples, a netiqueta diz respeito ao comportamento adequado dos internautas, ou seja, o bom uso das ferramentas da internet como as redes sociais, fóruns, chats, canais de vídeo, blogs, entre outros. Uma dica mais que valiosa da netiqueta é se colocar no lugar do outro internauta, ou seja, tratar as pessoas no mundo virtual como nós gostaríamos de ser tratadas. E muitas pessoas acham que porque estão do outro lado da telinha, estão em um mundo que não se pode ser rastreado, um mundo que não pode ser inabitado. Se escondem aí atrás da telinha do computador ou do celular. Só que essa é uma doce ilusão. A internet não é terra sem lei. As leis aí vêm mudando para penalizar pessoas que acabam fazendo crimes, né, pela internet, que acham que por estar do outro lado da telinha não vão ser encontrados. Mas são encontrados sim, porque a internet também tem suas leis e não é uma terra sem lei. Então nós devemos sim estar se policiando e estar usando da netiqueta aí, sempre estar se colocando no lugar do outro internauta. Idas e vindas. Conhecemos alguns dos principais movimentos migratórios do Brasil, entre eles estão as migrações imigrante e emigrante.
As migrações são deslocamentos de grandes números de pessoas, e quem pratica esse movimento é chamado como migrantes, que são pessoas que se deslocam dentro do próprio país, de um estado para o outro, por exemplo. O imigrante é um indivíduo que entra em um país que não é de origem com o intuito de se estabelecer por lá. Ele vai passear, digamos assim, não passa por muito tempo. Já o emigrante é usado para pessoas que deixam seu país de origem, ou seja, sua terra natal, para morar em um outro país. Exilado ou refugiado é alguém que foi obrigado a deixar o seu país ou região em que vivia. São pessoas forçadas a abandonar o local em que moravam, mesmo contra sua vontade. Entre as principais causas são perseguições políticas e religiosas, guerras, intolerância, desrespeito aos direitos, entre outros motivos aí que fazem com que essas pessoas saiam do seu país de origem. Tanto os migrantes quanto os refugiados podem encontrar dificuldades ao se estabelecerem em um novo lugar. O preconceito contra as origens e tradições é um dos obstáculos mais comuns. No caso dos estrangeiros, a situação de preconceito pode originar o que chamamos de xenofobia, que é um termo de origem grega que significa pavor, antipatia ou ódio ao estrangeiro. E aí, nós temos aí o exército sobre xenofobia com gabarito, que o símbolo deles é uma mãozinha, onde essa mãozinha significa dizer chega, basta a esse preconceito. Estrangeiros no Brasil. Nas últimas décadas, o Brasil recebeu milhares de imigrantes da África e da América Latina. Do continente africano, vieram pessoas principalmente da Angola, Moçambique e Nigéria. Da América Latina, nosso país recebeu indivíduos do Peru, Paraguai, Bolívia e o Haiti. E o mais recente foram os imigrantes que vieram aí da Venezuela. A maioria desses imigrantes deslocaram-se para os estados de São Paulo, sobretudo na capital, movidos pela necessidade e pela má-fé de outras pessoas. Eles tinham essa necessidade de trabalhar, né? E aí, São Paulo, lá na capital, eles ingressavam aí em grandes fábricas de roupa, que na maioria das vezes eram utilizados à má-fé de uma outra pessoa, que pegava esses imigrantes e botavam aí para trabalhar um trabalho escravo, sem hora para parar, com salários baixíssimos, e aproveitavam por eles serem pessoas leigas, né, sobre as nossas leis do Brasil, e acabavam usando de má-fé com esses imigrantes. Brasileiros no exterior. A partir da década de 1980, a crise econômica, o desemprego, a insegurança e outros problemas levaram milhões de pessoas a deixarem o nosso país. Emigrantes, esses brasileiros se mudaram para outros países em busca de uma vida melhor. Hoje em dia, mais de 3 milhões de brasileiros vivem no exterior. Quase a metade dessa população mora nos Estados Unidos, com destaque para as cidades de Boston, Nova York e Miami. Meus amores, como propósito de atividade, eu quero que vocês façam uma leitura mais aprofundada sobre o capítulo 4. Respondam as páginas 43, 45, que é uma pesquisa, página 48, 52, que é uma outra pesquisa, página 53, páginas 56 a 58, lembrando que o prazo de entrega desta atividade é até o dia 7 de dezembro, segunda-feira. Então, um beijo, capricho na organização, capricho na caligrafia e até mais. Tchau, tchau.